Gostaria de convidá-los à reflexão de Lucas capítulo 9, versículo 55. Mas Jesus, mirando-os, admoestou-lhes severamente: Não sabeis vós de que espécie de espírito sois? Bem, esse texto se refere à exortação feita por Cristo contra Tiago e João, quando lhe perguntaram se queria que eles orassem para que caísse fogo do céu e aniquilasse os samaritanos. Eu lhe pergunto, meu irmão, alguma coisa mudou no espírito que atua em nossos corações nos dias de hoje? Te confesso que se Deus nos desse poder, nós mandaríamos muita gente para o inferno. Somos por demais hipócritas. Nosso passatempo é julgar os que praticam os pecados que não cometemos. Ou às vezes praticamos o que Sigmund Freud chama de ginástica moral da projeção. Sabe o que é isso? É o prazer substituto em condenar os outros pela mesma falha que perdoamos em nós mesmos. Sentimos-nos melhores se projetarmos no outro o julgamento que deveria ser também nosso. Buscamos de tudo: blasfêmia contra Deus no carnaval, identificar alguma tragédia e fazer conexão com um Deus, faço aqui uma reflexão com X, matador. Sabe, não sabemos de que espírito somos, estamos perdidos dentro de nossa ortodoxia, somos santarrões, não deixamos sequer passar uma falha do outro. Somos rápidos para julgar os outros, porém, a coisa começa a ficar lenta quando o assunto diz respeito ao nosso próprio julgamento. Sabe por que não revelamos Cristo, irmão? Porque não temos misericórdia. Sabe por que não sabemos de que espírito somos? Porque a trave que está em nossos olhos nos impede de enxergar o próximo como Cristo. Sabe? O problema do próximo é apenas um cisco comparado à nossa frieza em desejar sua derrota e punição. Alguém disse muito bem que se a dor do próximo não é capaz de mover nossas mãos em socorro a ele, nossa enfermidade é pior do que a dele. A pergunta é essa: de que espírito somos? O que de fato atua dentro de nós? Será que nós estamos aqui para revelar o Deus de misericórdia ou estamos aqui apenas para revelar o Deus da severidade? É certo que Paulo diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Porém, com o próximo somos severos, conosco queremos sua bondade. Que Deus é esse aonde nós queremos justiça quando somos injustiçados com os outros, porém não clamamos pela mesma justiça quando os outros sofrem essas injustiças? Falta misericórdia em nosso coração. Falta em nosso coração um sentimento de amor, o sentimento de pesar, o sentimento de Cristo, que quando olha para Jerusalém e vê o seu estado, chora. Quando olha para Lázaro e vê o que o pecado do homem, chora. Será que nós somos capazes de termos em nós a empatia a ponto de revelar Cristo e mostrar de fato que a dor do outro nos importa, que a queda do outro nos importa? Vivemos a época em que as pessoas gostam de divulgar e saber quem caiu, mas ninguém está preocupado em saber quem levantou. Paulo orienta a respeito da fé, dizendo em Romanos 10:12, tu, pois que cuida está em 1 Coríntios 10:12, tu, pois que cuida está em pé, olha, não caia. É óbvio que esse texto fala de muita coisa, fala da fé, fala do que está escrito em Romanos, capítulo 10, 20, onde todos fomos enxertados, e esse enxerto na oliveira é um ato de fé, e não podemos nunca nos arrogar achando que isso é pela escolha de nossos méritos, mas não, isso é pela graça de Deus. Jogo se é graça, a gente precisa entender que isso não tem nada a ver com obra, então pela fé estamos de pé. E Paulo está chamando a atenção de muitas coisas que nós muitas vezes não damos a atenção devida para que possamos viver o Evangelho pleno, o Evangelho de Cristo, que revela de fato Cristo, que veio aqui não para destruir, mas veio para salvar. Que não veio para os que estão sãos, mas para os que estão doentes. Sabe, nosso Evangelho é seletivo, nosso Evangelho é um Evangelho de meta. Nós estabelecemos meta para as pessoas para chamá-las de irmão. Nós estabelecemos meta para a pessoa para poder incluí-la no nosso hall de irmãos e amigos. De que evangelho somos? De que fé professamos? Que Cristo é esse que revelamos? Por isso, muitas vezes, o nosso coração hipócrita revela o sentimento dos discípulos seguidores de Jesus quando foram rejeitados de entrar em Samaria, porque eles não receberam a Jesus. Você pode encontrar isso no Evangelho de Lucas 9, 51 ao 56. Que Deus possa falar ao nosso coração através dessa palavra, que haja um despertar de revelarmos de fato o Cristo misericórdia, o Cristo que recebe, o Cristo que acolhe,
para que possamos fazer o reino de Deus se expandir entre os corações aflitos e que as pessoas possam entender que existe de fato amparo, existe de fato o amor de Deus, que não está revelado apenas na sua palavra, mas está revelado na vida daqueles que são seu corpo, sua igreja. Que possamos revelar o amor de Cristo a todos, agregando pessoas e não segregando pessoas. Que possamos fazer a justiça de Deus valer sobre a terra. E isso que a Bíblia diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. É bem claro do que disse o salmista, né, que Deus, é onde ele fala no Salmo 37, que nunca viu um justo desamparado, nem em sua descendência mendigar o pão. O texto é claro. Ele não diz nunca viu um crente desamparado, mas sim um justo. Uma pessoa que vive fazendo justiça, que vive em justiça, que vive de forma reta, que nunca deixa de amparar quem precisa, que nunca deixa de estender a mão ao que necessita de socorro. O que a Bíblia garante? O justo nunca ficará desamparado, nem sua descendência mendigará o pão. Por quê? Porque se ele foi um acolhedor, acolherão sua família, acolherão seus descendentes. Se ele foi uma pessoa que estendeu a mão, Deus sempre levantará alguém para levantar a mão, para estender as mãos para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Então a promessa é essa. Se você quer viver a bênção de Deus na sua vida, seja um coração liberal, abençoador, mas desinteressado, despretensioso. Sirva a Deus com alegria. Apresente-se a Ele sempre com cântico. Revele Deus ao próximo. Revele Ele não através do que você fala, mas de quem você é. Porque assim, de fato, o Evangelho fará sentido a esse mundo em trevas, resplandecendo como luz. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, eu sou o pastor Neemias Fagundes.